Fala aí, galera. Dessa vez um pouco gripado. Vai tomar no cu. Eu tô gripado pra caralho hoje. Então a introdução não vai ser tão longa assim, né? Então, sem enrolação, deixa teu like, se inscreva-se nesse canal e bora, né? Como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou listar aqui algumas coisinhas que eu mudaria no capítulo 3 de Pauper Playtime. Porque por mais que eu tenha gostado muito do capítulo, eu acho que algumas coisas poderiam mudar. Com certeza poderiam mudar, né? E o final do vídeo vocês vão se surpreender, porque eu vou dar uns argumentos aí, né, para um negócio que vocês queriam que mudasse, mas não mudou, né? Mas, pô, foi muito diferente do que vocês esperavam. Mas enfim, eu já pode começar pelo mais óbvio aqui. Os pesadelos. Cara, o pesadelo do Nightmare Huggy Wuggy, ele poderia ter sido bem melhor, né? Mas eu não vou falar só de um pesadelo. Sim, eu vou falar que poderia ter dois pesadelos. O segundo sendo com a Nightmare on Long Legs. Mas a gente chega a isso já já. Mas enfim, continuando. Sim, poderia ser bem melhor. Primeiro, né? O, a perseguição do Nightmare Hug é basicamente só você ir correndo por um corredor sem saída. É muito sem graça. Poderia refletir na perseguição do Capitão 1, que é pica. A melhor perseguição de Pop Playtime do Capitão 1. Ela é tensa, ela dá medo, ela funciona. Poderiam ter feito algo desse tipo. Eu digo ainda mais. O Hug poderia estar com um puto com a gente e poderia estar destruindo essas ventilações. E aí, conforme ele fosse destruindo as ventilações e indicar se ele tá perto ou longe da gente, ia dar um terror do caralho. Se fosse assim, um terror assim, pique demais. Você ia ficar assim, nossa senhora, será que ele tá perto? Será que ele tá longe? Né, ouvindo os barulhos, né, chegando mais perto de tudo, ficando com medo. Pá, cara, ia ser muito massa se fosse desse jeito. Pô, cara, ia ser um terror psicológico incrível, né? E o final da perseguição poderia ser algo que refletisse na morte dos personagens. Por exemplo, né, o Ryuan morre caindo. No final a gente poderia ir em um precipício e aí o Ryuan empurrasse a gente caísse. E a gente acordava do pesadelo. E, porra, ia ser muito foda se fosse assim, né? Ia ser muito legal, né, se fosse assim, desse jeito. Eu gosto do primeiro pesadelo, porque ele é inspirado no Silent Hills, né? No PT, né? Playable Teaser, pra quem não sabe, tá? Não é se referindo ao L, tá? Não é o L, não. É o Playable Teaser, né? O Silent Hills. O último projeto do Kojima com Silent Hill, né? Mas enfim, né? Enfim. Agora eu vou falar sobre a perseguição da Momo Legs, né? Por a gente não ter uma perseguição da Momo Legs de um pesadelo, fica mais difícil de dizer como seria. Porém, eu tenho um cenário planejado, né? Que seria naquelas cavernas. Porque a perseguição da Momo Legs no final do jogo é um lugar mais subterrâneo, tem muitos lugares abertos, né? Que nem naquelas cavernas. E poderia ser logo depois do Catnap perceber nossa presença. Lá quando a gente vê ele orando e ele some, ele poderia atacar a gente com gás e a gente ter esse pesadelo com a Among Legs, né? E aí a gente teria que usar nosso Grab Pack pra ir se pendurando nos negócios que tem lá. E se a gente caísse já era, e a Among Legs já tá perseguindo a gente, né? Ia ser tenso demais. Aí no final ela ia empurrar a gente pra um triturador, não um triturador gigante, mas um triturador do tipo que ela morreu, né? E aí a gente acordaria do pesadelo. Seria muito legal se os pesadelos funcionassem desse jeito. Mas infelizmente não funcionam. E talvez um pesadelo com boxe boot não seria tão ruim, mas, né? Eu não sei, né? Porque, tipo, os pesadelos, se eu não me engano, são a reflexão dos traumas do personagem, eu acho. Então, seria bem melhor se tivesse mais de um pesadelo e eles refletissem nas perseguições e nas mortes dos personagens, né, referentes aos pesadelos. E, cara, agora nós vamos pro próximo tópico, que é algo que eu fiquei um pouco decepcionado, que no caso são as perseguições. Cara, cara, assim, as perseguições são muito boas, cara. As perseguições são muito boas, mas elas poderiam ser melhores justamente por esse negócio da duração. Eu falo isso justamente para a perseguição do Dog Day. Porque, cara, a perseguição do Dog Day, ela é curta, cara. Nossa senhora, né?
A perseguição do Dog Day é seguida da perseguição da Miss Delight, que é a melhor perseguição do jogo inteiro. Então, assim, porra, fica meio broxante que é só um bicho correndo atrás de você, cara. Poderia ter sido mais longo e melhor. Poderia ter a gente passando por diferentes partes da Playhouse, porque a gente quase não explora a Playhouse direito, a gente só fica naquela parte lá dos Tobago. A gente poderia estar naquela parte, até aquela parte dos patos. Pô, a gente poderia ter passado por lá, tá ligado? Poderia ter passado por lá, o Dog Day ia estar atrás da gente, né, pelos tubos, e aí a gente teria que atirar nele, nos Mine Critters, aí a gente chegaria numa saída da Playhouse, e aí o Dog Day explodiria, né. Eu já falei no meu vídeo anterior, mas foi mudada essa questão do Dog Day, né? Originalmente seria uma amálgama de todos os Mine Critters. Segundo a minha análise do teaser, seria uma amálgama de todos os Mine Critters. Então, assim, pô, poderia ter sido uma perseguição melhor, né? Primeiro tiraram o amálgama dos Mine Critters. Depois fizeram uma perseguição muito curta e que não explora muito da Playhouse, né? Poderiam ter explorado mais a Playhouse. E tirando essa perseguição, eu acho que é necessário mais disso, né? Uma perseguição, muitas perseguições, né? Quer dizer, eu acho que sim, seria melhor porque o capítulo é meio chato, pra falar, ser sincero assim. Eu acho que os puzzles do capítulo são bem chatos, eles não conseguem sustentar muito bem a gameplay, porque Pop Playtime é mais puzzle que terror. Vamos ser sinceros, Pop Playtime é mais puzzle que terror. E os puzzles são bem chatos, né? Só envolve aquelas baterias. Então, né, eu quero falar aqui que os puzzles poderiam ser muito melhores, né? Tipo, assim, os puzzles são bem chatos porque você pegar a energia com a mão rede e bateria. Poderia ter puzzle com a mão roxa com a mão, né, a mão laranja, né, com o sinalizador, mas não tem, só usam a mão verde. A mão roxa é usada ali para pular para um lugar mais alto, mas o sinalizador ali é pouco utilizado, né? A mão laranja é pouco utilizada, só na parte do Dog Day que é utilizada praticamente. Então, pô, poderia ter sido bem melhor essa questão dos puzzles, cara. Um puzzle que você tem que pular, eu tenho que usar a mão roxa pra pular, de plataforma em plataforma, enquanto um bicho persegue você. Pai, ia ser muito massa, né? Pop Playtime sempre teve esse negócio de plataforma. Aí você tem que passar por lugares muito grandes que estão quebrados. Pô, poderiam ter feito isso em Pop Playtime Capítulo 3 também. Capítulo 2, a gente tinha aquelas partes lá quebradas do chão, a gente usava aquele negócio de se segurar lá pra atravessar pro outro lado, cara. Poderia ter um desse tipo no capítulo 3, só que com a mão roxa. Mas não usam a mão roxa direito. Então, assim, eu espero que no capítulo 4 usem mais as mãos roxas, a mão roxa e o sinalizador, né? E aqui a gente tem uma mão nova que, pô, seja melhor, né? Seja uma mão boa. Eu já tô elaborando um protótipo de mão, seria mão amarela, tá? Seria mão amarela. Talvez a gente tenha mais de uma mão no capítulo 4, para falar a verdade. Que ainda falta algumas cores, né? Então a gente pode ter mais de uma mão no capítulo 4. O que eu acho difícil, porque, pô, quatro mãos. Quatro mãos, cara, é muita coisa, tá ligado? E eu tenho certeza que nem vão usar tudo. Então, pô, acho que uma é mais do que suficiente, né? Mas enfim, né? Vamos agora para uma parte até que bem polêmica, né, do meu vídeo. Eu acho que muitos de vocês já estão aí loucos para que eu fale da perseguição do Catnap, né, boss fight dele. Mas nem a pau. Eu não vou falar dessa perseguição, dessa boss fight, pra falar a verdade. Porque é simples, eu gostei dessa boss fight. Quer dizer, eu mudei de ideia sobre ela. É depois de analisar melhor. Porque muitos de vocês vão falar, ai não, é porque, pô, cara, é muito FNAF, os caras e tudo, é. Mas irmão, é o seguinte, essa perseguição usa a fórmula de FNAF muito, muito bem. Cara, sim, a perseguição usa essa fórmula de forma incrível, tá ligado? Porque assim, né, você tem quatro portas, cinco contando com o teto, porque o catnap vem pelo teto, né?
Mas enfim, você tem praticamente 4 portas. Você pode sim bloquear 2 delas, só ficando com 2, no caso 3, mas foda-se a parte de cima, né, do negócio. Você fica só com 2. Deixa mais fácil, né? Só que no final do jogo, no final da boss fight, você tem que tirar essas baterias. O que deixa o jogo mais tenso e mais difícil. E isso é muito bom. E tira a sua forma de se defender. Muitas vezes você fica lá. O negócio desse negócio aqui é que o pessoal fica muito preso nesse negócio de ser algo muito FNAF. Mas, cara, já eram 2 capítulos com perseguição. Mais uma perseguição. E ainda que seria do tipo Mom Long Legs. Com certeza ia ser algo do tipo da Mom Long Legs. Que só é tenso no final, tá ligado? Então, assim, usar 3 capítulos com perseguição e 2 delas serem intensas só no final é muito repetitivo e deixaria o final do jogo meio broxante, né? Mas enfim, cara, a boss fight usa essa fórmula de FNAF de forma muito boa, né? Uma forma que muitos jogos de FNAF não conseguiram reproduzi-la. Né? Um exemplo, o 3 e o 4. Cara, eles tentam utilizar essa fórmula, mas não conseguem, tá ligado? Mas Pop Playtime Capítulo 3 conseguiu reutilizar isso de forma boa e revolucionária. Porque nunca que você tinha visto um FNAF que você tinha que tinha 4 portas e que você podia sim fechar as 4, mas pô, você perde ao longo, você só ficaria com 2, você nunca viu uma fangame desse jeito, né? Aí, ó, Pop Playtime fez praticamente uma fangame de FNAF no final do jogo. Mas enfim, né? Cara, né? Você tem 4 portas, você pode fechar as 2 permanentemente, mas no final do boss fight você tem que reabrir elas, o que já deixa mais difícil. Cara, não é uma perseguição, não foi feita para ser uma perseguição. Então não tem sentido você reclamar, né, dessa boss fight, né? Porque foi feito para ser uma boss fight, né? Porque as outras não eram boss fights, eram perseguições, né? Não eram boss fights, porque você não enfrenta diretamente o chefão final lá, o monstro final. Você apenas foge deles. Agora não, você enfrenta o Catnap. Você vai de frente com ele. Você tem que se defender dele. Você tem que fazer puzzles enquanto isso. Cara, é uma boss fight, né? Não é uma perseguição. E, cara, eu acho que foi bom eles terem feito isso. Porque deixou o jogo menos repetitivo comparados aos outros, né? Então, e usou o catnap melhor, tá ligado? Usou o catnap de forma boa. Porque ele vem, pá, né? Tem certos bugs, né? Que nem aconteceu com o Jazz Ghost, que o catnap não veio. Mas enfim, ele usa muito bem essa estratégia do FNAF, né? Essas mecânicas estilo FNAF. E eu gosto dessa perseguição, dessa boss fight, né? Não é uma perseguição. Mas enfim, eu gosto muito dessa boss fight. Porque é uma boss fight e não uma perseguição. Cara, não sei se vocês conseguem me entender, mas o meu ponto aqui é realmente uma boss fight no estilo FNAF. E que executa muito bem esse negócio de ser um jogo, uma boss fight no estilo FNAF, né? Executa muito bem, né? Enfim, cara, eu não mudaria nada nessa boss fight, tá ligado? Porque pra mim executa muito bem o que ela se propõe a fazer, que é uma boss fight no estilo FNAF. Se propõe muito bem e executa muito bem, cara. Nossa senhora. Cara, Pop Playtime é conhecido por ser original e usar perseguição, 3 capítulos seguidos é muito repetitivo e, cara, sempre acontece. Todo jogo indie, mascote horror, hoje em dia, usa uma perseguição no final do jogo. Sempre, sempre. Mas Pop Playtime quis ser diferente agora. Ele quis fazer uma boss fight. O que é muito bom. É muito bom. Tá? É muito bom você inovar, né? Você fazer coisas diferentes pro seu jogo. Porque fazer 3 perseguições é meio genérico pra falar a verdade, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que algumas falas minhas ficaram meio confusas. Esse vídeo pode ter ficado muito longo. Mas enfim, espero que tenham gostado. Falou e tchau!